complementando a mensagem da semana passada, o Espírito Santo invada a tua vida, invada teu coração, tua família, teus filhos, eu tenho certeza, fica ligado, vai ser bênção demais. Famílias fortes e bem-sucedidas, mesmo em dias de crise. Mesmo em dias de crise, famílias fortes e bem-sucedidas. Semana passada eu falei, dizendo o seguinte, gerenciar uma empresa é fácil, agora eu quero ver você gerenciar bem uma família. E a gente vai dar continuidade sobre hoje. Semana passada eu terminei desse jeito aqui, A tua família é muito mais que uma união carnal. Talvez você não tenha entendido ainda, mas a sua família é uma expressão e a base avançada de fé do reino aqui na terra, para que juntos, vocês vivessem o sobrenatural. E por que eu frisei juntos? Juntos. E Jesus ele vem falar sobre isso. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido só interessa um. Quando foram falar que Jesus era parente lá de Beelzebu, por isso que ele fazia milagre. Ele falou, cara, Beelzebu jogando contra ele não vale. Diabo, então assim, um reino dividido, a tua casa é o reino. Um reino dividido, você para um lado, a tua mulher para o outro, seus filhos para um lado, teus filhos para o outro, teus pais para um lado. O reino não subsiste. E só interessa um reino dividido. Só interessa um reino dividido. Tem uma passagem lá em 2 Reis 4, 3 e 5, vocês vão lembrar, eu só trouxe aqui só um espelho do que aconteceu lá, mas aqui depois de Elias ter partido, Eliseu, o servo dele, igual porção dobrada, ele fez praticamente todos os milagres em dobro que Elias fazia, e houve seca, problema também na época de Eliseu. E ele tinha uma viúva com 2 filhos, passando fome, complicado. Época de seca, né? Tem hora que a gente tem época de seca da nossa vida, não tem? Tem hora que às vezes bate a seca, né? Passando ali a dificuldade dentro da casa dele com os 2 filhos. Os 2 filhos estavam sendo cogitados para ser vendidos como escravos para poder pagar as dívidas. E olha o que diz o texto, 2 Reis 4, 3, 5. Eu frisei algumas coisas ali, gostaria que você que estivesse me assistindo em casa, aqui, prestasse atenção nesses frisos. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou em casa com seus filhos a porta e começou a encher as vasilhas dela. Tem 2 princípios aqui, a gente vai falar bastante sobre conceitos e princípios hoje. A gente gosta de apresentar princípios e conceitos porque eu acho que frisa bastante isso no coração de vocês, do que saindo despejando, é muita informação, eu sei disso. Então, essa forma da gente projetar ali é para que fixe melhor. Você tire foto, olhe, visualize junto com a gente, do que simplesmente sair falando, aí chega no final da pregação, você não lembra nem do que eu falei na primeira frase. Então, assim fica mais fácil da gente estar entendendo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, fé e obediência caminham lado a lado. Estão ancoradas na palavra, mesmo que essa pareça muito insana para você e para o mundo. Vá pedir emprestadas, eu projetei aqui parte do versículo. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E peça muitas. Sabe, muitas das vezes você tem uma palavra. E isso é insano para você, isso é insano para o mundo, como construir a arca no meio do deserto. Como de alguma forma pegar o único filho que você tem, o seu Isaac, e levar para sacrificar. Muitas das vezes Deus está colocando alguma coisa dentro do teu coração e da tua esposa, que é insano para o mundo, que é insano para você. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Ei, imagina você bater na casa de um vizinho teu, na época de seca, na época de fome, e falar assim, me empresta um monte de vasilha, mas não empresta pouca não, empresta muito. Ele frisou ali, Eliseu falou, empreste muito. Eu não sei o que Deus tem colocado no teu coração. Essa semana eu almocei, durante a semana eu almoço com muitas pessoas da igreja, que a gente vai aconselhar, vai conversar e tudo mais, vamos tomar um café. E ele falou assim para mim, essa pessoa, cara, eu vim para Curitiba porque eu tinha uma palavra. Só que essa palavra, devido à tribulação que ele estava sofrendo no trabalho dele, tinha sido esquecida. E eu falei o seguinte, cara, você precisa se lembrar da palavra. Eu comecei a ministrar sobre ele. E ele falou, cara, bom que você veio aqui, pastor, para poder falar isso para mim, porque eu já tinha esquecido, no meio do problema, que tudo é espiritual.
que tudo começa pelo mundo espiritual. E eu estava querendo lutar com as minhas armas. E eu comecei a ministrar sobre José, sobre ele. Quando ele chegou no trabalho, o diretor dele falou sobre José. Aí eu falei, agora você não tem mais uma palavra. Quando você chegou em Curitiba, você tem 2 palavras. E é nisso que você precisa se agarrar. É na palavra. Eu não sei a palavra que foi lançada sobre a tua vida. Eu não sei a promessa que Deus fez. Eu não sei. Mas você precisa se segurar de qualquer jeito nessa palavra. O mundo está desabando, a seca está chegando, o problema está vindo, querem vender teus filhos como escravos, querem vender tudo que você tem, querem fazer o que for, mas você tem a palavra. Então você vai pegar essa botija, você vai bater na porta do teu vizinho profeticamente, você vai dizer, ei, me dá botija, me dá galões, mas me dá pouco não, porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, e dela eu não abro mão. Segundo princípio que eu quero que você entenda aqui, é o seguinte, em tempos de crise, de identidade financeira, seja o que for, no casamento, filhos, pais, geralmente a tendência do mundo é fazer o quê? Vai para fora, vai beber, vai distrair a cabeça, vai tomar um café, conta tudo que você está sentindo para um melhor amigo. Não é assim que funciona? Busca um melhor amigo, desabafa com ele, sendo que a gente esquece que um melhor amigo sempre tem um melhor amigo. E olha a dica que Eliseu dá aqui para você e para mim. Olha aí, eu estou falando legal aqui, tem alguns jovens aqui, legal. Então aprende isso, você que está em vias, né, de namorar, casar, você que já é casado. Pega isso que eu estou aqui, Eliseu ele dá uma chave aqui para a gente, fala o seguinte, ó, entra para dentro da tua casa, pegue os teus, dobra o joelho no chão e ore. A língua grande, você confiar em todo mundo, é óbvio que você tem que ter pessoas, por isso que a Bruna e eu estamos aqui, por isso que tem casais, líderes, por isso que às vezes tem alguém realmente que você confia, mas o fato de você sair contando o teu problema, e a gente já coordena isso aqui demais na igreja, casais que chegam para a gente e falam o seguinte, ó, eu fui falar com a minha mãe mandou separar, eu fui falar com meu pai mandou separar, eu fui falar com a minha melhor amiga falou, ele é pão duro, separa. Você não entendeu que isso é voz do diabo? Você não entendeu que isso não vem de Deus? Eliseu dá uma chave para mim e para você, enquanto você tiver tempo de crise dentro da tua casa, você com teus pais, você com a tua mãe, você com teu pai, você com a tua mulher, você não tem que ir para fora pedir ajuda, você tem que puxar todo mundo para dentro de casa, botar todo mundo sentado na mesa, olhando nos olhos e falar, ei, é momento de parar, olhar nos olhos e orarmos juntos, fecha a porta, porque aqui dentro vai ter milagre. Aqui dentro vai ter milagre. O ser humano gosta de falar, gosta de confessar, gosta de botar para fora, e está legal. Mas com quem que você tem trocado, com quem que você tem falado? Então eu quero deixar esses 2 princípios aqui para você, bem rápido. Agarre-se na palavra que Ele te prometeu, com a tua família, ainda que tenha a pior seca de todos os tempos ao teu redor e dentro da tua casa. Segundo, se blinde. É hora de você, homem, é hora de você, mulher, botar debaixo do braço e falar assim, ó, é para dentro, não é para fora. A igreja é chamada para fora, mas a tua igreja primeiro é chamada para dentro, porque que adianta você ganhar o mundo e perder a você mesmo, e perder toda a tua casa e tua família. Por isso que a gente incentiva para que você tenha tempo de qualidade com a sua família. Eu amo o Rafa aqui que é o líder de jovens, e ele fala o seguinte, pastor, ontem ele teve noivado da irmã de vocês, e hoje ele tinha que jantar almoçar com a mãe dele, tempo que ele não almoçava. Rafa, pastor, eu posso ir? Falei, você está brincando, você está me perguntando se eu posso ir. Você pode ir, você deve ir, cara. Você vai ficar evangelizando? Vai embora, seja Cristo lá no casamento, lá no noivado, cara, vai falar, cara, é o pastor mais maluco que eu já encontrei, que incentiva da gente, mas é isso, Jesus sempre vai te incentivar, eclésia, fora, evangelizar fora, aí depois você traz para dentro, você traz, e está tudo certo. O Rafa é uma bênção, cara, isso mostra o coração dele, ligado aqui com a liderança, junto com a esposa, entendendo qual é o propósito, bem aliançado. A gente ama essa família demais da conta, como todos vocês da liderança. E aí, em tempos de crise,
A gente tem algumas coisas, eu separei 3 pontos aqui, para quando essa seca chegar, você viva comigo. Passa para mim, Marcos, por favor. Em tempos de crise, é necessário que você olhe a crise nos olhos. Em tempos de crise, é necessário que você olhe a crise nos olhos. E você fala assim, crise, deixa eu te falar uma coisa. A gente está aqui num espaço que é único. E nesse espaço que é único, só tem espaço para uma pessoa. E nós somos 2. E por isso um vai ter que sair. Adivinha quem que vai ter que sair? É você. Existem posturas que foram se perdendo no meio do caminho. Existem comportamentos que foram sendo engolidos no meio do caminho. E esses comportamentos, a gente vai falar de 3 deles hoje. Por que você tem perdido a tua família? Por que você tem perdido as tuas finanças familiares? Por que você tem perdido os seus pais? Por que você tem perdido os seus filhos para a crise? O primeiro deles é sabedoria. Volta para mim, por favor. O primeiro deles é sabedoria. A sabedoria, ela é tão importante, ela é tão importante, que ela vem falar depois lá, Paulo vem relatar ela como um dom. A gente não vai entrar nisso hoje, mas a sabedoria como um dom, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, que é um dom. Quando a gente fala que é um dom, que está lá em Coríntios 2, só para vocês aprenderem, é toda vez que há uma vamos dizer assim, porção de Deus para aquilo que Ele quer te dar, de fé, sabedoria, entre outros dons que estão ali. Mas a sabedoria é tão importante que, se você for ver lá em 1 Coríntios 12, ele começa falando nos dons, na parte começa lá sobre sabedoria, depois ele vem discorrendo sobre dons, só para a gente ficar com esse clique na cabeça. A sabedoria é tão importante que a pessoa, quando não entende, não é sábia, ela brinca na hora errada, ela vai trazer pessoas para a hora errada, ela vai falar coisas na hora errada, ela tem um tempo totalmente desconexo, descompasso com aquilo que tem que ser. Aí vem Salomão dizendo lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso aqui ele está falando de sabedoria. A pessoa que não tem sabedoria, ela não entende esse tempo, ela não entende esse propósito. A hora dentro de casa de você ficar quieto, a hora dentro de casa de você recuar, a hora dentro do seu trabalho de falar, de se impor, a hora dentro do seu trabalho de você ter que engolir. Você sempre tem que falar, tem que ser o primeiro, tem que ser, não ouve. A sabedoria era fundamental, e Tiago, ele vem expressar isso para a gente. Tiago 1:19-20, meus amados irmãos, tenham isso em mente. E eu fiz umas pegadinhas ali, o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir. As mulheres adorariam isso da gente. Uma vez eu estava, quando eu morava no Rio, eu sou mista, a gente está aqui conversando com a Bruna, só que eu só estou aqui de corpo, mas minha cabeça está em outro lugar. Eu não sei se você é assim, homem. Aí uma vez eu estava com a mãe dela, lá no meu apartamento, ela tinha ido visitar, seja lá o que for, a Helena, e aí a Bruna falando, a mãe dela começou a contar uma história triste, e eu de corpo presente, ali, e ela começou a falar, cara, essa semana foi horrível, como não consegui vender, e complicações, não sei o que, não sei se você viu, e fulano recebeu uma bala perdida, aí eu, mas não estando ali, eu não estava ouvindo, só estava ali. Aí eu falei assim, top, né, sogra? Bom demais, hein? Aí Bruna, com ela, ficou assim, top. Se você riu, homem, é porque você está no mesmo barco que eu, né? Então, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam sempre prontos para ouvir. A sua mulher adoraria isso de você. Sejam tardios em falar, nós adoraríamos isso delas. Nós adoraríamos, fala Jeová, fala, nós adoraríamos isso delas. Cara, tem hora que junta Helena com Bruna lá em casa, igual ali, cara, eu juro para você, parece que eu voltei para o Rio de Janeiro, sabe as balas perdidas que eu vejo no Rio de Janeiro? São as falas perdidas que eu tenho em Curitiba. Cara, e quando junta a minha mãe, então, Jesus Cristo, eu fico tonto, eu não sei mais a quem olhar, eu fico assim, o que está acontecendo, Jesus? Faz um milagre aqui, Jesus.
para eu entender, captar as informações, é muita. Nós vamos viajar, a Bruna tem um problema de dormir, dorme muito. Vamos para Jandaia, 5 horas de carro. Cara, ela bota a Helena atrás de mim, cara, para eu não dormir. É daqui lá. Ela vai, literalmente, do alfinete ao foguete, cara. Tem hora que eu falo assim, Helena, pelo amor de Deus, Helena, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu já entendi o teu DNA feminino, filha. Então é isso, elas estão doidas para que a gente ouça. E a gente está doido para que elas sejam tardias no falar. E tardios para irar-se. Ambos nós adoraríamos isso, um dos outros. Pois a ira do homem não produz a justiça. E quando eu falo no irar aqui, eu falo justamente da gente ter aquela pegada de, cara, seja pronto para perdoar. Seja pronto para amar. Ambos adorariam isso, um dos outros. Pai com filho, filho com pai, casal e tudo mais. Isso aqui que eu li, eu tenho quase certeza que Tiago pegou dessa história aqui do Velho Testamento. Gênesis 33. Verso 1. Aqui ele está contando, só para fazer um resumo para vocês entenderem. Depois que Jacó deu um S em Esaú e roubou ali a bênção da primogenitura. Lembra disso? Já deu um S ali, né? É daí que vem os carioca. Tá, já pegou ali com Jacó. Tem vários bairros lá no Rio chamados Jacó. Então, assim... O índice de amigos meus do Rio que passavam assistindo não estão assistindo mais. Falaram, você só fala do Rio, cara. Eu falei que só tem 2 pessoas que nos assistem por enquanto. Ou é Rio ou é Curitiba, então não tem o que falar. E ali começa. Primeiro teve um problema, não sei se vocês lembram de Jacó com Esaú, que ele foi trazer ali, Esaú estava com fome, ele rouba ali a primogenitura, lembra? A primeira foi sobre essa, o primeiro problema. Crise na família. Primeira crise. Segunda crise na família. Rebeca enfeita lá Jacó para se passar por Esaú e rouba a bênção que Isaac estava dando. Outra crise na família. Cada um vai para um lado, a mãe Rebeca ali separa, cada um vai para um lado e cada um constitui sua família. Só que depois de um tempo eles vêm se reencontrar. Bate o olho comigo aqui, vê se não é exatamente o que o Tiago está falando. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, depois deles se marcarem, mandou um WhatsApp para o outro, né? Lá naquela época. Então assim, vamos nos encontrar? Vamos ali no Starbucks, ali no meio. E aí vamos, eu não sei como, cara, a Bíblia conta umas coisas assim que só no céu a gente vai saber. Como eles marcaram esse encontro, eu não sei. Cara, não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha telefone, não tinha nada. Quem que mandou o recado? É lógico, mandou um servo encontrar, mas a comunicação funcionava sem o teu WhatsApp, dava certo. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. E ele mesmo passou à frente, Jacó passou à frente, e aproximando-se do seu irmão, curvou-se à terra 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao pescoço, ou seja, ele estava esperando que o irmão viesse com 400 homens e ia fazer o quê? Cortar a cabeça dele. Cara, você me deu volta 2 vezes, cara. Mas Esaú veio, correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou. E eles choraram juntos. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são esses? Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu aos teus servos. Jacó se colocou como servo, presta atenção nisso. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e também se curvaram a Esaú. Verso 7. Depois Lia e os seus filhos vieram e também se curvaram. Por último chegou José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, respondeu Jacó, meu senhor. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agrade de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem.
Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, e eu acompanharei, depois a história continua. A gente vê aqui Esaú e Jacó desfilando o que Tiago apresentou. A gente vê aqui literalmente Esaú e Jacó desfilando o que Tiago apresentou em Tiago 1,19. Você viu literalmente Jacó tardio no falar. Primeiro ele manda os servos, primeiro ele manda as filhas, primeiro ele manda a mulher, primeiro ele manda quem tem que mandar, e depois ele pega, literalmente, e fala o seguinte: ei, eu estou quietinho na minha aqui, eu estou quietinho na minha. Ele pega e manda para lá. Depois, você vê literalmente Jacó, pronto para ouvir e tardio no falar. Pronto para ouvir, ele queria saber o que Esaú queria falar com ele. E depois ele foi tardio, ele deixou Esaú falar, perguntar, para que depois ele se pronunciasse. E depois você viu exatamente, conforme a gente leu aqui, ambos tardio em se irar-se. Ambos. Havia tudo ali para ter um conflito, para que eles se matassem. Havia tudo ali para que tivesse um conflito, para que cabeças vão rolar. A primeira postura de Esaú, Jacó estava retrocesso ali. Primeira foi abraçar, perguntar, chorar, liberar perdão. A primeira coisa sobre Jacó foi dizer: cara, o teu servo está aqui. Eles desfilaram sabedoria, literalmente, ambos, Jacó e Esaú e Jacó. Parece que exatamente quando Tiago veio escrever Tiago 1,19, ele se lembrou desse texto de Gênesis e falou: cara, eu vou reproduzir aqui, no pequeno modo, o que realmente aconteceu lá em Gênesis. Tardio, pronto para ouvir, tardio no falar, e exatamente assim que foi. Sabe, a sabedoria, ela te faz amadurecer, entender que há tempo para todas as coisas. E quando você entende isso, automaticamente, Deus, o Espírito está dentro de você, Ele vai te proporcionar com a pessoa que está dentro da tua casa, com o teu chefe, com o teu funcionário, com o teu cliente, dias de paz e prosperidade aqui na terra. Grava isso que eu estou te falando. Por isso que a sabedoria, eu comecei falando sobre sabedoria, é uma coisa muito importante. E a sabedoria, ela traz duas palavras para a gente. Quando a gente vai no Novo Testamento, ela é representada pela palavra Sofia. E quando a gente vai para o Velho Testamento, ela é interpretada como Hokmah. São as mesmas palavras. Sofia no Novo Testamento e Hokmah no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Essa palavra quer dizer o seguinte: toda vez que você lê falando sobre sabedoria, no Velho Testamento eles usam, né, os judeus usam várias palavras para sabedoria, mas a que é mais usada, mais de 200 vezes, é a Hokmah. Isso quer dizer o seguinte: habilidade na guerra, sabedoria em administração, perspicácia, sabedoria, prudência em assuntos espirituais, sabedoria ética religiosa, prudência. Você pode ter tido os melhores ensinos, você pode ter tido as melhores escolas, você pode estar tentando ingressar nas melhores escolas, você que está me assistindo, você que acha que você... Mas sabedoria, lembra do que eu falei aqui? Eu posso malhar muito, eu posso me alimentar muito bem, mas saúde plena vem de Deus. Eu posso ter a melhor terapia, eu posso ter os melhores destinos de viagem para me desestressar, mas a paz que excede todo entendimento vem de Deus. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, eu posso ter todo o dinheiro, avião, helicóptero, motorista, casa aqui, lá, acolá, mas prosperidade vem de Deus. Você pode ter os melhores ensinos, os melhores livros, colocar os seus filhos nas melhores escolas, você se dedicar da melhor forma possível, mas sabedoria vem de Deus. Sabedoria é algo que vem de Deus. Provérbios 2,6 diz o seguinte: pois o Senhor é quem concede sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Sabedoria não é algo que vem do natural, sabedoria é algo que vem do espiritual. Sabedoria é algo que vem do espiritual, e por ser espiritual, ele carrega as características de Deus, do próprio Deus.
Sabedoria é algo que vem conforme Deus é. Tiago 3,17, ele vem dizer o seguinte, coloca para mim, boa, Marquinhos. Tiago 3,17, ele diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes pura, grava isso, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Apesar de a sabedoria não constar no rol de fruto do Espírito Santo lá em Gálatas, ela parece com um fruto do Espírito. Parece ou não parece? Porque a sabedoria, ela é como se fosse, sabe aquele chocolate, como é que é o bombom do amor? Morango do amor. Onde o fruto está ali, Paulo vem trazer, mas a sabedoria é aquela capa gostosa, sabe, de chocolate, que vem ao redor do fruto. Quando você pega o fruto de Gálatas e envolve ele naquele chocolate do Espírito da sabedoria, as coisas fluem muito melhor, e você tem paz e prosperidade nos seus dias. Por isso que o dom, por isso que o dom, lá em 1 Coríntios 12, quando ele vai falar do dom, ele vai falar dos dons, ali ele começa com sabedoria, porque ele espera que tudo que você faça para Deus, você tenha essa característica, amável, puro, pacífico, compreensivo, cheio de misericórdia, bom fruto, imparcial. E isso, nenhum livro de psicologia, de coach, de medicina, de seja lá o que for, de administração pode dar. E isso vem de Deus, isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. E sabedoria, anota isso no seu coração, que provavelmente você já escutou falar sobre isso, você não escutou falar sobre isso, ou se confundiu. Sabedoria, ela não é inerente à salvação. A sabedoria não é inerente à salvação. Não é porque você é salvo, que você aceitou Jesus, que você é sábio. A sabedoria é diferente do fruto do Espírito, que assim quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo, você recebe o fruto do Espírito, ali tem 9, ali, sei lá, enfim. Isso é inerente à salvação. A sabedoria não é inerente à salvação. O fato de você aceitar Jesus não quer dizer que você seja sábio. Você já foi a algum local, alguma igreja, já foi a alguma casa, já foi conhecer algum pastor, bispo, arcebispo, semideus, que o cara é tudo menos sábio? Já conheceu alguém assim na caminhada, Nesias? Tu está aí bastante tempo aí, quase dobrando o cabo da Boa Esperança. Eu estou implicando com você, né, Nesias? Desde semana passada, né? A gente só brinca com quem tem intimidade. Vai até a hora que você vai pegar o microfone aqui, você vai... vai ter tua vez. Vai ter tua vez. Já teve, Emer? Quantos crentes, pregadores, canta, mas com zero de sabedoria? Eu conheci muitos, muitos. O fato de você estar na igreja e ter aceitado Jesus não é inerente. Sabedoria não é inerente à salvação. A sabedoria é a única maneira de você ter é pedindo, crendo que recebeu. Tiago 1, 5, 6 vem falar sobre isso. Se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça. Mas se fosse inerente, para que Tiago ia falar peça? Diferente do que Paulo falou em Gálatas. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a nada lhes improperar. Jesus, Tiago, tu escreveu isso, cara? Improperar, cara. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. Rafael, mas eu quero isso. Eu preciso. Tiago vem te dar a dica, peça. Peça com fé, sem duvidar, porque a onda do mar é aquela que vai e volta. Você precisa crer naquilo que você está pedindo. E ele coloca, e eu fui perguntar ao Espírito Santo de Deus, mas por que isso não veio junto com o meu novo nascimento? Por que isso não veio junto com o Espírito Santo para dentro de mim? Eu preciso pedir sabedoria, porque ele quer ensinar 2 princípios aqui para a gente. 2 princípios que a gente já tem falado bastante aqui, um principalmente, para que vocês entendam, funcione isso na cabeça. Ele vai usar a sabedoria para tirar você e a mim da zona de conforto, para tirar você e eu da zona de conforto, para ensinar 2 princípios muito importantes. Coloca para mim, Marcos, por favor. Ele já nos deu tudo pela graça, mas você precisa acessar pela fé. Cara, está tudo disponível no reino. Jesus já entregou de mão beijada para mim e para você tudo. Mas há uma única coisa capaz de agradar a Deus.
se chama fé. Não é o teu dízimo, não é você estar aqui na igreja, não é você entregar panfleto na rua, não é você achar que está trabalhando muito. A gente vem batendo nessa tecla. Não é achar que você fazer competição de leitura bíblica ou de oração. A única forma de agradar a Deus e de acessar aquilo que Ele já conquistou é pela fé. Você já recebeu tudo de graça. Isso não vem de você, inclusive a salvação. Mas você precisa acessar pela fé. E a segunda coisa, porque Ele coloca sabedoria para que você e eu peçamos. É uma segunda outra coisa que eu preciso que você entenda. E Ele usa a sabedoria para poder meio que instigar isso em mim e você. Para que você, de alguma forma, busque a sabedoria e viva isso. Ele quer que você entenda que todas as vezes que você vai até Ele em fé, sem duvidar daquilo que você vai pedir, jamais Ele deixará você sair de mãos vazias. Anota isso que eu estou te falando no teu coração. Toda vez que você chega com fé, sem duvidar, por isso que Tiago fala, não seja como a onda do mar. Não duvide, eu vou usar a sabedoria para que você viva esse princípio. Toda vez que você chegar a mim com fé, sem duvidar, eu vou cumprir Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, recompensador dos que o buscam. Você chega com doença, tem gente que chega com doença diante de Deus. Senhor, eu estou doente. E Deus fala assim, cara, Senhor, eu preciso trocar o meu carro que não dá mais. Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa. Mas a diferença que vocês estão aprendendo aqui é que toda vez que você trazer um problema para Deus, que Ele venha envolto de fé. Senhor, eu sei que eu estou doente, mas a Tua palavra me garante, porque você conquistou isso para mim, que a cura plena sobre mim em Cristo. Eu sei que eu estou precisando trocar o carro aqui, eu estou sem dinheiro, mas eu creio que aquele que sendo rico se fez pobre, me fez rico em Ti, para que em todas as coisas eu prosperasse. Eu creio que minha família está uma bagunça, está complicado, meu filho, minha esposa, minha mulher, seja lá o que for, mas eu estou me achegando, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É diferente de você relatar os teus problemas e chegar com Ele com fé. Teu problema junto com fé. É totalmente diferente. Então Ele usa a sabedoria para que você consiga exercer isso e veja que Ele é recompensador, Ele é galardoador de todo aquele que chega com fé. O teu Pai é bom. Jamais, quando você chega com fé diante dele, crendo que você recebeu, sem ser como a onda do mar, aquele que planta, ou aquele que é agricultor, que planta e tira, eu já fiz essas encenações várias vezes, aquele que planta e tira, você não vai colher nada, mas aquele que chega com fé, crendo na palavra que foi te dada, crendo porque eu creio, mas está uma seca, eu creio, mas está complicado, eu creio, eu vou fechar a porta da minha casa, eu vou trazer minha família para dentro de casa, eu vou orar, creio em milagres financeiros, espirituais, seja lá o que for, porque eu tenho uma palavra, e toda vez que você chega com fé diante de Deus, Ele jamais te deixará sair de mãos abanando e vazia. Eu preciso que você guarde esses dois conceitos no teu coração, e é por isso que Tiago é usado para falar, cara, peça com fé, peça sabedoria. Um outro ponto que a gente vê naquele texto, passa para mim, Marcos, por favor, é o servir. Passa para mim mais uma vez, Marcos, por favor. Olha o que diz Gênesis 27, 29. Isso aqui, lembra que eu contei a historinha rápida? Que Jacó roubou ali a bênção, né, de Esaú? Olha o que o pai deles falou, profetizou sobre Jacó. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os filhos e a mãe. Isso aqui quem recebeu a bênção foi quem? Jacó. Essa era a profecia sobre Jacó, mas quando ele encontra com Esaú, quem que se prostrou? Foi Jacó ou foi Esaú? Foi quem? Sendo que a profecia aqui, quem que deveria se prostrar? Esaú.
Esaú que deveria se prostrar. Mas Jacó entendeu, falou o seguinte, cara, se eu não for humilde, se eu não vier para servir, tudo aquilo que meu pai profetizou sobre mim não vai valer de nada. Jesus ele vem falar sobre isso também. Lucas 10, 43, 45, mas entre vós não será assim antes. Aquele que quiser ser grande, sirva. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir a muitos. É por isso que Pedro leva uma lapada ali. Quando Jesus vem lavar o pé dele, ele vai falar, não, você é o Cristo. Ninguém lava meu pé. Aí Jesus fala, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Você tem que aprender que eu vim para te servir. Você tem medo, as pessoas foram ensinadas a ter medo de pedir. A característica principal do teu rei é servir. Para te ensinar a mim, para ensinar você e a mim a servir. Eu botei um slide ali, que eu sei que vai enxergar muitas das vidas. Coloca para mim, Marcos. Quer reinar em vida? Pergunta quem está do seu lado aí, esse é chato, eu sei, mas eu vou ser chato. Quer reinar em vida? Comece a viver o reino dentro da sua casa, e viver o reino passa por servir. Entendendo isso, naturalmente, quando você chegar lá fora, você vai reinar, pois nenhum desafio vai te assustar. Lá fora, quando a gente chega, onde que o coro canta, onde que querem te oprimir, querem te botar para servir, querem te botar para baixo, quando você entender o reino dentro da tua casa e começar a servir dentro da tua casa, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser preguiçosa, essa é a palavra, desculpa. E você começar a servir dentro da tua casa, você aprender dentro da tua casa a servir, aprendendo do teu mestre, que ele falou, cara, eu vim para servir. Eu vou pegar um copo de água para você. Eu vou pegar. Deixa que eu desço. Deixa que eu vou. Tu vai batendo o pé às vezes, mas vai. Tu vai. Tu vai de casa, mas vai. Que Jesus vai te mudar. Tu às vezes vai reclamando por dentro. Falou, cara, eu jurei que quando eu fosse oferecer, ela não ia aceitar. Quantas vezes eu estou lá em cima com o Bruno, eu falo assim, amor, quer que eu pegue a água? Fala assim, não, ela já está quase dormindo, eu quero. Eu falei, eu achei que ela não fosse aceitar. Mas eu vou, dando glória a Deus, para Canaã, caminhando eu vou. Aprenda a servir, aprenda a servir. Se você quer reinar lá fora, não é dentro da tua casa. Na tua casa você vai encontrar amor, carinho, perdão. Lá fora você vai encontrar um trator que quer te atropelar todos os dias. Mas quando você aprende a servir, se colocar como menor, o que te derem para fazer, se mandarem você entregar um papel, se mandarem você pular, se você mandar dançar, esse trabalho não é para mim, não é para mim, ele está mandando eu fazer algo que não é para mim. Mas naturalmente, por você reinar dentro de casa, ter aprendido a servir, você não vai encontrar problema do lado de fora. E todo problema que vier, todo desafio, naturalmente você vai vencer, porque você já está treinadinho pelo Espírito Santo. Grava isso que eu estou te falando. Grava isso que eu estou te falando. Use a sua casa como um experimento. Deixa de ser bobo. Usa a tua casa. Tua casa é um pedaço do reino como um experimento daquilo que você quer ver do lado de fora. Se você quer ter sucesso do lado de fora, começa a fazer isso dentro da tua casa. Começa a viver isso dentro da tua casa. Ponto 3, para a gente terminar. Perdão. É agora, hein? Essa palavra dá um reboliço por dentro, não dá? É um negocinho difícil. É um negocinho difícil. Perdão, perdão. Um outro ponto que a gente viu, então, a gente viu no texto, sabedoria de Esaú e Jacó. A gente viu no texto o servir, literalmente. Você viu Jacó querendo servir Esaú, e Esaú depois servindo a Jacó. O texto continua dizendo, cara, fica tranquilo, eu vou mandar meu segurança aqui, para poder te ajudar. Vou pegar ali, né, os irmãos que vieram lá da empresa do Rude ali, que cercavam ali, né, Esaú, né, Rude? Estava ali junto com Esaú ali naquela época já, né, andando ali. Poder cercar a galera.
para poder caminhar. Valéria quer segurança, Valéria? Está precisando? Você está muito importante, precisa de andar de segurança, tem a empresa do meu irmão ali. Porra. Sabe, e aí eu comecei a pensar sobre o perdão. E é uma coisa que sempre o Espírito Santo coloca no meu coração. Perdão e fé, caminhando lado a lado. O Espírito Santo, eu estudando, eu vim aprender isso e quero trazer isso para você. A fé para perdão é como uma ponte que une o passado ao futuro. A fé para o perdão é o que une o passado ao futuro. Seu passado vai dizer, não dá, eu não consigo, é demais, eu não consigo, eu já tentei, eu já estou tentando perdoar, eu não consigo, meu vizinho, minha vizinha, eu não consigo perdoar, olha o que ele fez para mim, ele não só me traiu sexualmente, mas financeiramente, ela me traiu, financeiramente, sexualmente, ela me traiu, meu filho me traiu, meus pais me traíram, minha avó. Todo mundo, alguém na família tem um caso parecido. Grande, pequeno. Mas o perdão, ele não é um ato de sentimento. Eu sempre falo sobre isso daqui. Perdão é um ato de fé. Eu preciso que você entenda que perdão é um ato de fé. Onde o teu passado vai dizer que não dá, eu não consigo. Uma vez eu orando pela minha tia, que não mora aqui, ela tinha um rancor. Minha mãe está aqui, está de prova. A gente na linha com minha irmã. Um rancor contra um tio que já estava morto. Lembra, mãe? Um tio que já estava morto. Olha a pira que Satanás faz, cara. Um tio que já estava morto. E contra o pai que também já estava morto. O meu avô. E nós começamos a orar por ela pelo telefone. E a bichinha não conseguia falar. Não conseguia. Eu libero perdão. Cara, o passado não tinha a ponte chamada fé que ligava ao futuro, perdão. Ela só dizia, eu não consigo, não dá, não posso. E toda vez que ela ia falar, demoníaco, loucura, a boca dela não saía, tremia. Cara, que loucura! Que loucura! Depois ela conseguiu, a gente confessou, ela chorou, depois de muito tempo grudado no telefone, foi mais de 1 hora. A fé, ela é justamente essa ponte, quando o teu passado diz, não dá, eu não consigo. A fé, por isso que a gente fala que não é sentimento, é por fé. A fé em Cristo, ela te faz enxergar e caminhar para um futuro de paz com a pessoa que você tem que perdoar ou pedir perdão. Para que você tenha paz com você mesmo. Para que você tenha paz com você mesmo. Para que você se liberte em Cristo. O perdão, ele não passa pelo ver. O perdão, ele passa pelo crer. O perdão, ele não vai passar pelo ver. Ele passa pelo crer. Quer ser um crente maduro na fé? A gente tem falado sobre isso. Seja maduro quando o assunto for perdão também. Quer ser um crente maduro na fé? Seja um crente maduro no perdão, quando o assunto for perdoar. E a coisa que vai te ajudar a você caminhar em fé, em perdão, é literalmente quando você entende o quanto você foi amado e por isso perdoado. O quanto essa pessoa que precisa da liberação do teu perdão, o quanto essa pessoa que você precisa pedir perdão, quando você entende o quanto ela também foi amada e perdoada. Você tem noção disso? Você tem noção do que te alcançou? Você tem noção desse amor que te alcançou? Você tem noção que você não valia nada, cara? Você com esse sorrisinho bonitinho aí, cheio de luz no dente, você não valia nada, você não prestava. Eu não prestava. Por mais bonzinho que você fosse, por mais legal que você fosse, espiritualmente, nós não prestávamos. Estávamos enredados em pecados. Então, quando você entende o amor, o quanto te alcançou e por isso liberou perdão,
automaticamente você vai entender também esse amor e perdão que alcançou essa vida. 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tendes ardente, intenso, sério amor um para os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecado. Pedro tirou essa frase aqui lá de Provérbios. Olha que legal, a Bíblia explica, a própria Bíblia. O óbvio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É como se Pedro estivesse citando Provérbios. É como Pedro estivesse citando Provérbios. E é sobre isso exatamente aqui que Jesus também vai falar. Passa para mim, Marcos. Mateus 6, 14 e 15. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se você perdoar. Porém, se você não perdoar, é agora que dá um nó, né, na cabeça dos teólogos aí, ó. A galera, às vezes, que não entende a graça e o amor de Deus. Se você não perdoar, você também, o vosso Pai Celestial, não vos perdoará. Rafael, eu já recebi esses textos por algumas pessoas, para tirar dúvida, como é que funciona o olhar de Deus sobre isso, a graça, o favor de Deus? Essa pergunta provavelmente já passou dentro da tua cabeça. Então, se eu não perdoar, eu vou perder minha salvação. Se eu não perdoar, eu não estou salvo, porque a palavra de Deus está dizendo, se você não perdoar o teu irmão, o teu pai também não te perdoará. A gente tem que lembrar o contexto histórico. Lembra que eu falei semana passada, o nome bonito da perícope? Lembra disso? Que você tem que analisar o texto como um todo, começo, meio e fim. Aqui ele está passando pelo sermão da montanha. Ele começa no capítulo 5, vai até o 7. Ele conversando com os filhos deles ali, né, com os judeus, né, estavam caminhando com Jesus, conversando para o restante da multidão, alfinetando muitas das vezes os fariseus, E quando Jesus ele vem trazer sobre isso daqui, ele não está falando de uma relação de perda de salvação como todos advogam, ou quase todos, 99%. Ou para dizer, ó, você nem salvação vai ter. Ou então, se você tem, você vai perder. O que Jesus está explicando, por isso que ele fala dentro do Sermão da Montanha, é de toda uma relação terrena entre ele, Jesus e você. Aqui não se trata de perda de salvação. Aqui não se trata de você não ter salvação. Anota isso que eu estou te falando, para tirar esse susto, para tirar esse peso que vem sobre a sua cabeça. Aqui Jesus está falando de relação, por isso que ele fala dentro do Sermão da Montanha, de coisas aplicáveis à vida terrena. Dentro do Sermão da Montanha, de coisas aplicadas à vida terrena. A maioria, 90% das coisas estão sendo aplicadas à vida terrena. É como eu vou te dar um exemplo. Pensa comigo como se fosse a salvação um corpo. Pensa como se a salvação fosse um corpo. E dentro desse corpo você machuca o ombro. Esse ombro está ali anômalo. Porque ele está machucado, está fora, está deslocado, está caído. A minha pergunta para você, esse ombro não faz mais parte do corpo? Ou ele continua fazendo parte do corpo? O crente, quando ele resolve não perdoar, o que Jesus está falando é exatamente isso, você se torna um crente anômalo. Porque quando você decide não viver o meu perdão, e não entender o meu amor, e não entender o meu perdão, sobre aquele que você precisa perdoar ou pedir perdão, você está dentro do corpo, você continua dentro do corpo, você não saiu, porque uma vez seu nome escrito é escrito para sempre, só que você se torna esse ombro caído, sabe? Machucado, doído. Você literalmente deixa o Espírito Santo, e Paulo vai falar sobre isso, sobre o Espírito Santo triste. Quando você escolhe não perdoar, quando você escolhe não pedir perdão, o que você está fazendo é deixar o Espírito Santo triste. Porque o Espírito Santo fala assim, cara, ele não entendeu, ela não entendeu o que literalmente Jesus veio fazer. Ele ou ela não entenderam o que o Espírito Santo veio fazer. Ele largou mão de tudo, abriu mão de tudo para te dar o maior dos perdões, que é o espiritual, para te levar de novo para onde você tem que estar, te conectar, te liberar da natureza pecaminosa. Ele te deu o maior dos perdões, o espiritual.
Como pode você não conseguir liberar sobre o teu irmão, sobre a tua irmã, o menor do perdão, que é da relação da relação horizontal, que é da relação entre homens, que é o menor do perdão? Esse texto está dizendo é sobre isso. Que ele está falando, cara, você está entristecendo o Espírito Santo. Paulo fala sobre isso, não entristeçais ao Espírito Santo. Você tem ele dentro de você, você é salvo, mas você está deixando ele triste, porque as suas atitudes só estão corroborando como se você não tivesse entendido nada sobre a obra sacrificial da cruz do Calvário, onde, vou repetir, ele veio te dando a liberação do maior dos perdões, que é essa relação vertical, te fazendo voltar para o reino, te reconectando para o reino, te liberando da natureza pecaminosa, mesmo você e eu não valendo nada, e você e eu que entendemos, viemos ao culto, não conseguimos por orgulho, medo, por passado, seja lá o que for, liberar o menor dos perdões, que é para o meu irmão que está do lado. Você não entendeu nada sobre o Evangelho, você não entendeu nada, você não entendeu. Passa para mim, Marcos, por favor. Passa, por favor. Mateus 6,14, volta para mim um versículo. Mateus 6,14. Olha o que Jesus vem falar olha o que a revelação que Jesus tem, o Espírito Santo vem trazer. É exatamente o que eu acabei de falar aqui. Porque Rapaz do céu, desculpa. Deu 1 João 4,20, desculpa, Marcos. Passa. Não entrou aí? Não entrou? Não entrou? Não entrou? Não entrou? Não entrou. É igual o Vasco ontem, não entrou a bola. Ah, perdeu. 1 João 4,20. 1 João 4,20, ele vem dizer o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, ou seja, eu não consigo perdoar, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão a que vê, esse texto é muito forte, cara. Não pode amar a Deus quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, não faz sentido você que está em Cristo, nascido de novo, não perdoar. Rafael, mas eu posso passar uma vida inteira sem perdoar? Pode, estou salvo, estou. Mas você vai ser aquele ombro dentro do corpo. Mas você vai andar com o Espírito Santo dentro de você, triste. Eu não quero isso, cara. Eu não quero isso. Você vai andar com o Espírito Santo dentro de você, triste, porque você não consegue entender que o maior dos perdões foi liberado, e você não consegue, na relação horizontal, liberar o menor dos perdões, que é contra a relação carnal, por vaidade, por medo, por insegurança. E o recado que eu tenho para você: como você pode dizer que você ama a Deus, se você não consegue amar o irmão que está do lado? Jesus quase finalizou isso aqui, João quase finalizou, desculpa, dizendo o seguinte: hipócrita. Se você ama, se não consegue amar o irmão que você vê, como você consegue amar o Deus que você não vê? Só faltou a vírgula ali: hipócritas. Hipócritas. E é isso que muitas das vezes tem destruído os casamentos. Famílias que não conseguem sentar nos olhos, olhar, pedir perdão, servir, se rebaixar, pedir perdão no trabalho, pedir perdão na família, pedir perdão para tua mulher, pedir perdão para o teu marido, falar, cara, me perdoa, ou então eu libero o perdão para você. Ah, mas eu libero, precisa ficar prolongando, eu libero, está tudo certo. Eu quero te encorajar para que você seja igual a Cristo. Agora Gênesis 4:23, Marcos, por favor. Gênesis 4:23 vem dizer o seguinte, aqui conta a história, Caim e Abel, outra crise familiar. Quem matou quem aqui? Quem lembra? Caim matou Abel. Aqui é uma crise familiar. Caim foge, vai embora. Deus coloca uma marca em Caim para que ele fosse protegido. Para onde que ele tivesse fugido, ninguém encostasse dele. Deus faz uma promessa. Escuta isso: quem encostar em Caim, eu vou vingar 7 vezes.
eu sei que ele errou, mas eu sou um Deus bom, um Deus de misericórdia. Quem encostar em Caim vai se ver comigo. Olha o que acontece na história. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. A gente pula algumas gerações depois, e o tetraneto de Caim, chamado Lameque, ele inverte a característica de Deus. Ele inverte quem Deus é. Ele inverte, ele tenta, como o mundo exatamente faz. Por que está destruído o mundo? Por que as coisas estão? Porque Deus não é bom. Por que você está nessa situação? Porque Deus não é bom. Exatamente como o mundo faz, é exatamente o que Lameque faz. Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado. Não foi isso que Deus disse? Mas Lameque, 70 vezes 7. Você entendeu como é a inversão aqui? Deus não falou nada disso para Caim. Deus falou que protegeria Caim, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo sido complicado. Aquele que matar Caim será castigado. Aí vem Lameque, 4 gerações depois, dizendo o seguinte: o meu avô, tetravô, por 7 vezes será castigado. Deus não falou sobre isso. Satanás sempre tenta mudar a característica de Deus para fazer que você e eu creiamos que Ele não é bom quando a seca e o problema vem. Ele sempre vai tentar inverter. E ele vem dizer: 7 vezes Caim será castigado. E eu, Lameque, 70 vezes 7. Só que as coisas com Deus não ficam da maneira que Satanás quer. Por isso que se sua vida está ruim, sua vida está complicada, se sua vida não está da maneira que você desejou, isso não é um ponto final, isso é uma vírgula, porque quem dá o ponto final na minha vida e na tua se chama Deus. Deus. Ah, eu não estou curado ainda, é Deus que dá o ponto final. Ah, meu parente não está curado ainda, é Deus quem dá o ponto final. Ah, mas eu não prosperei, Deus que dá o ponto final. E Deus não se deixa confundir, o caráter dele é bom, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável para a minha vida e para a sua. E olha onde que é revertido nisso, passa. Esse texto é demais, olha isso. Mateus 18, 21, 22, vocês conhecem esse texto. Isso é demais, cara. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Uau! Uau! Algo que tinha acontecido lá em Gênesis. A inversão de Satanás para tentar derrubar o conceito que Deus é bom, que perdoava, que amava. Vem Pedrão, Pedroca, vem falar: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Aí Jesus falou: cara, eu vou trazer aqui à memória o que esse Lameque, esse abençoado, falou lá atrás, para te mostrar que não é o rancor, a raiva, para não achar que eu não sou bom, que tem que durar para sempre. Por isso que ele bota 70 vezes 7, o número perfeito e o número da perfeição, dizendo que é para sempre. Por isso que é 70 vezes 7, é um número figurativo. Para poder dizer o seguinte: ei, não é o ódio, não é o rancor, não é a mágoa que você está sentindo há anos dentro do seu coração que tem que durar para sempre. O que tem que durar para sempre, o que vai sarar todas as feridas, curar, te libertar e salvar, é o meu perdão, que é oriundo da fé. Uau! Jack, sobe lá para mim. Só o violão. Você precisa deixar esse orgulho, essa vaidade para trás. Você precisa entender que a única coisa capaz de curar, talvez feridas que estão abertas há tempos na tua vida, é pedir o perdão e liberação de perdão, e isso é em fé. Sabe, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você consegue apagar a luz ali para mim? Léo ali, por favor. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Escuta isso que eu estou te falando, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a gente viu que o caráter de Deus é bom,
O caráter de Deus é um Deus perdoador, um Deus de servir, um Deus de sabedoria. Só que a todo momento, você e eu tentamos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Para de tentar colocar Deus conforme a sua imagem e semelhança. Esqueça disso e viva o perdão que está nele, em fé. Amém? Vamos colocar de pé? A gente vai estar terminando com um louvor bem baixinho, só no violão, porque o único capaz de te ajudar nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria muito que essa mensagem chegasse em muitas famílias e muitos locais. Você durante a semana se lembrar de alguém, envie essa mensagem. Ou se não enviar a mensagem, envie aquilo que você anotou e aprendeu. Tem um monte de pessoa dentro da igreja precisando escutar isso daqui. Famílias sendo destruídas. Rafael, mas eu não tenho força. A gente vai orar, Espírito Santo de Deus, me dá força. Eu fui muito perdoado. Então é inevitável que eu não perdoe, não faz senso. Eu fui muito perdoado na relação vertical, eu fui muito perdoado na relação horizontal. Eu sou um cara que não guardo rancor de nada, zero. Não levo nada pro coração. A Bruna fala, cara, eu nunca vi um cara para pedir tanto perdão na vida. A pessoa não fez nada, eu já peço perdão. Eu prefiro que a pessoa saia, perdão, desculpa. A minha liderança sabe do que eu estou falando. Eu não tenho vaidade nenhuma, mas você se torna, eu me torno como Cristo. Ah, mas você se torna muito vulnerável, muito fraco quando você... Eu me torno como Cristo. Eu estou pouco me lixando para que as pessoas vão pensar nesse sentido. Eu me torno como Cristo, eu quero saber o que Ele pensa de mim. E pensar como Cristo é ser a imagem dEle e não Ele ser a minha imagem. Espírito Santo, Ele vai invadir o seu coração agora. ore por mim. Libere perdão. Queira servir. Peça sabedoria nesse momento, se tem te faltado. Peça sabedoria. Que eu preciso. Ele está dentro de você dizendo isso. O que eu faço? Eu tenho andado triste, sim, mas eu nunca te abandonei. Eu te selei, é para sempre. Use as palavras. Você precisa entender que eu estou dentro de você. Eu vou te ensinar e te ajudar todas as coisas. Mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, Se você souber cantar, cante junto. vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Ore agora, peça. Vem orar. Aproveite você que está me assistindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Deus está te visitando. Meu coração Amanhã de cura, de libertação, de restauração. Lares sendo restaurados, casamentos sendo restaurados, alianças sendo fortificadas, filhos, filhas. estou pedindo. Oh! Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Abraça quem está do seu lado, vamos cantar isso de novo. Vamos cantar mais uma vez o refrão, Jack. Abraça quem está do seu lado, comece a ministrar. Estou clamando, Oh! estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Espírito Santo de Deus, Coração visita poderosamente quem está nos assistindo. mas Haja meu cura, restauração. está subindo. Estou cantando, estou sentindo. Aleluia. Só Deus sabe a dor que estou
coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Não tenho vontade de ir embora, Pai. Vontade de estar contigo, Espírito Santo de Deus. Há milagre para a sua vida, a restauração. Isso é verdade, isso é verídico. Chega em casa, começa a profetizar. Começa a abrir a boca do teu jeito sobre os armários da tua casa, sobre o teu negócio, sobre os teus sonhos. Olha no olho do teu filho e fala: quanto tempo você não tem falado eu te amo? Olha e fala: eu te amo. Começa a ver conforme Deus vê. Começa a ser conforme Jesus é. Espírito Santo de Deus, a gente sabe que está difícil, mas todas as coisas cooperam. As coisas estão dando errado agora, mas você me levantou. Você levantou essa geração como José. Parecia que estava dando tudo errado. Foi venda, traição de irmãos, foi ser lançado, foi traído pelo patrão, foi traído dentro da prisão. Mas esse jogo vai virar, porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra, e essa palavra eu não abro mão. Você nos levantou para sentar e para coordenar, porque Faraó não fazia nada se não passasse por José. Você tem uma palavra de cura, você tem uma palavra de salvação, você tem uma palavra de libertação, você tem a palavra, você tem Cristo, e você e ele são maioria. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu quero profetizar uma semana cheia da paz que excede todo entendimento. Eu declaro uma semana você vivendo milagres, você simplesmente querendo agradar a Jesus e não aos homens, você simplesmente liberto de tudo que te aprisionava. Eu declaro uma semana onde você vai ver a mão de Deus te tirando da onde você está e te erguendo assim como ergueu José. Eu profetizo uma semana de provisão, uma semana de cura familiar, de cura nas mentes, de restauração de casamento, de restauração de lares. Se prepare, ser igreja. Se prepare, você que está assistindo a gente, para viver a melhor semana da vida de vocês. E melhor que essa, só a próxima, porque a gente só está começando. Em nome de Jesus. Vão em paz. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até semana que vem. Beijo, galera.